Hoje, o Som do Vinil recebe uma das personalidades mais importantes, mais significativas na música brasileira, contando histórias do início de sua carreira e também do disco que gravou em 1977, trabalho que o projetaria no cenário internacional de forma definitiva. Com vocês, aqui no Som do Vinil, o genial, o incrível Hermeto Pascoal e as histórias da produção do disco Slaves Mess. Se eu tiver que dizer para você que existe um gênio em música no mundo, é o Hermeto Pascoal. Ele é capaz de fazer grandes maluquices e conseguir conservar o pé no chão. Ele mantém a atenção o tempo inteiro. Até na questão da minha voz, de como cantar, o Hermeto foi fundamental. Como é que pode esse brasileiro, ele consegue fazer isso, fazer uma música tão criativa assim, e sem perder a essência dele, que é a minha essência da minha vida no mato, com os passarinhos, com os animais. Hermeto, você foi sempre uma figura apontada para frente, para o futuro. Mas, por outro lado, você nunca abriu mão da sua tradição, né? Cultural e sua bagagem musical. Fala um pouquinho disso. Eu nasci justamente lá em Lagoa da Canoa, que antigamente era município de Arapiraca, hoje já é uma cidadezinha pequena, porém bacana. E de lá, começando no mato completamente, fazendo nos rios, nadando, fazendo som com tudo, quanto era de animal, tanto voando quanto na terra, quanto dentro d'água, os peixes, os sapos, são maravilhosos os sapos. Os sapos gostam muito são muito harmônicos, eles gostam muito de orquestra. Os sapos quando você toca um instrumento com eles, né? Eu fazia a flautinha de bambu para tocar com os sapos, e os sapos são muito personagens. Eles ficam calados, você faz um som, eles ficam como quem querendo fazer onda, né? Não, nem aparece. Aí você vai fazendo, mudando a região do instrumento, quando você vê, você escuta. Quando começa é que o chefe é o chefão. Os outros seguem atrás, entendeu? Assim, sucessivamente com eles e com os passarinhos, todos eles assim, quando eles começam, eles têm sempre o seu líder, o líder da turma, né? E até os 14 anos a minha vida foi essa, tocando 8 baixos nos bailes. O papai levava a gente, que o papai é que tocava 8 baixos, né? Nunca profissionalmente, que ele gostava mais da roça, agricultor, né? E aí um dia eu comecei a pegar no harmônico dele, escondido, né? Eu e meu irmão José Neto, que está lá em cima já, e de repente a gente começou a tocar. A mamãe escutou o som, aí falou para o papai assim: olha, Pascoal, você tem que vir. Quando ele escutou tocar, nem bateu na porta, abriu a porta devagarinho assim, as lágrimas descendo, e ele disse: eu vou pegar a melhor vaca que eu tiver, vou vender para comprar uma sanfona boa para vocês, que vocês já estão tocando bem. E quando foi com 3, ele comprou, vendeu a vaca, comprou outro para nós, outro harmônico, né? E quando foi com 3 meses, nem isso, né? Ele chegou e disse: olha, agora eu vou tomar conta de vocês, os bailes, porque eu não toco mais nada. Vocês tocam muito mais do que eu, então não toco mais nada. Parou de tocar, nós fomos fazer baile. Ele levava a gente para fazer os bailes, né? E eu era durante o dia todo no mato, com os animais, tudo tocando, criando, e quando vinha para casa era tocando 8 baixos.
Quando meu irmão tocava, o José Neto, ele tinha uma tendência a tocar mais simples. Mais simples, né? E eu, doido, a minha cabeça, eu não conseguia ficar tocando a mesma coisa. Eu não falava, mas na hora de tocar eu começava a criar, inventar os negócios, Quando eu pegava, aí chegavam os caras que estavam dançando e diziam, Pascoal, que era meu pai, né? Pascoal, aquele galego menor lá é doido, ninguém está conseguindo dançar com ele. Ele ele está tocando muito troncho. Né? Porque eu fazia os acordes já no 8 baixo, sabe como é? Aí o papai chegava para não ficar chateado, para dizer, meu filho, agora deu Zé que o povo está pedindo para o Zé tocar, o Zé Neto, meu irmão. Eu dizia, tá bem papai, tá? Aí eu pegava o pandeiro ou outro instrumento, tocava comigo, mas eu já sentia que era porque os caras já não... Isso eu estou falando, eu com 8 anos para 9. Você já ouviu esses acordes? É só para você ver que a mente da gente, a gente não tem, a alma da gente não tem idade, tem milhões de séculos de anos. O corpinho era pequenininho ainda. Ele não podia fazer aquilo que eu já pensava, mas eu fazia o máximo já. Fomos embora para Recife. Meu irmão teve coragem, encarou, fomos embora para Recife. Chegando em Recife, a gente sem saber para onde ia, não conhecia ninguém, não tinha informação de ninguém, nada, mas já ouvia falar na Rádio Jornal do Comércio, a Rádio Tamandaré, a Rádio do Clube. Fomos para a Jornal do Comércio, conheci o Sivuca. A primeira coisa que o Sivuca falou para mim, para o meu irmão, disse, olha, vocês estão bem vestidos e tudo, mas se vocês quiserem roupa, eu tenho roupa aí também, vou comprar roupa para vocês. Bom, aí ficamos na Jornal do Comércio, tivemos a ideia de um cara, de um locutor chamado Paulo Duarte. Rapaz, nós estamos dando sorte que eu estou me lembrando de muita coisa, é difícil me lembrar, hein? Aí o Paulo Duarte chegou e disse, olha, vocês deviam fazer um trio e deviam botar o nome de O Mundo Pegando Fogo. Vocês, Sivuca, vocês dois de Sivuca, né? Sivuca é mais velho do que eu, 6 anos, né? Então, aí, pô, a ideia do doutor Pessoa de Queiroz, não, eu vou comprar uma sanfona para eles também. Aí me deu uma sanfona, deu outra para meu irmão, a rádio, né? Da rádio, deu para a gente tocar com as sanfonas. Mas tocar que é bom, nada. Eu não tocava sanfona ainda, Sivuca, o meu irmão, não, a gente não tocava direito sanfona. Era o 8 baixo. Aí o Sivuca fez o quê? O Sivuca disse, olha, vamos fazer um programa, que tem um programa que chama A Felicidade Bate na Sua Porta. Antigamente era ao ar livre, né? Isso que eles fazem com trio elétrico, com essas coisas, já se fazia lá, será que era em cima de um caminhão. Aí fomos fazer esse programa, quando chegou na hora do programa, o Sivuca com todo o gás, com aquela gana, aquele tocar, dominando o instrumento, e a gente sem saber nem os tons dos instrumentos direito. Aí o Sivuca chegou, olhou para trás e disse, olha, só façam o seguinte, mímica, façam assim, façam com os dedos aí e tal, sabe? Que o povo aqui não entende da rádio, ninguém entende nada. Se façam mímica e que pode deixar que eu toco. Sivuca falou mesmo assim para nós. E eu digo, bom, alguma coisa a gente aprendeu, na hora de tocar deu para aprender alguma coisinha, você vê que doideira, né? E ele puxou vassourinha. A vassourinha, que é em si bemol maior, a gente não sabia dar esse tom na sanfona, nos gostos nem nada. Mas aí mímica total. Aí o Sivuca. E a gente na mímica lá, tá? Na hora de agradecer, todo mundo fez. E o nome do trio, justamente o lançamento do trio Mundo Pegando Fogo. Agora vocês sabem da maior, vocês de casa e vocês aqui presentes, e você, pegou fogo. É o único show e não fizemos mais nada depois daquele show. Só fizemos aquele show e mais nada. E quando eu encontrava com o Sivuca, era uma risada só. Eu digo, nosso trio pegou fogo mesmo. Ele disse, rapaz, pegou isso há mais de 30, 40 anos, né?
eu faço o duo com a Aline Morena, Sim. que é a patroa. Esse duo da gente não é brincadeira, porque é uma coisa que eu tenho o maior cuidado, né? Você já pensou se eu fizesse um quadro, depois fizesse outro quadro e que fosse o mesmo quadro? Só mudasse o jeito do quadro? Não. Então eu tenho o maior cuidado de sempre criar em todos que sejam diferentes dos outros. Claro, a essência é natural. Então quando eu falo num duo, por exemplo, que a Aline canta um negócio que de repente parece uma lavadeira, uma pessoa na beira do rio lavando as coisas, entende? Que de repente chega a flauta mágica, ela chega e canta a flauta mágica e de repente eu vejo ela parecendo um morcego entrando no palco com uma coisa amarela, com a roupa preta, lindo, que é um visual. Agora, se o som não falar mais alto, meu amigo, se o som não falar mais alto, não adianta nada. Não vinga. Porque eu já entrei, sabe como eu já entrei em Campinas, no Municipal de Campinas? Eu já entrei assim, que eu sempre fiz aquela coisa que o pessoal pergunta de experimentar. Eu fiz assim, comigo, porque eu sempre fui o meu advogado do diabo contra mim, para ver se eu estou ou não. Aí eu digo, eu cheguei assim no Teatro Municipal de Campinas, vi uma roupa linda do Satanás, verde, tudo verde, com aquelas lantejoulas, era de um teatro que eles tinham feito lá. Eu sei que eles não gostam que pegue, mas olha, se eu quero saber. A roupa era verde. Verde, tudo verde com as orelhonas do diabo assim. E eu aí vesti aquilo e fui tocar flauta. Eu digo, agora é que eu quero ver se a música mesmo, se o pessoal vai escutar a música mesmo. Aí entrei com vestido de diabo, né? Um diabo com o diabo junto, mas o som que eu tinha que fazer de responsabilidade. Olha, eu fiquei, só não fiquei frustrado porque foi o lado bom. Era o lado que eu queria que acontecesse, aconteceu, só que, porra, eu acho que eu estou sabendo demais, eu estou sabendo que eu digo não, sentindo demais. Gente, quando eu entrei no teatro, esperava o povo, continuaram com silêncio. Eu toquei a música todinha, toquei o que eu quis, como eu quis, fazendo jeito para ver se as pessoas gritavam, poxa, ou dizia alguma coisa, não que eu quisesse, eu estava torcendo para não acontecer, mas se acontecesse para mim também ia ser natural. Resumindo, toquei a música todinha como eu quis, saí com a minha roupa de Satanás, nem quando eu dei as costas, ninguém, nada, e nem aplaudiram, porque deixou todo mundo assim, estupefato. Comer capão, comer capão, comer capão, comer pão. Agora, a Aline, que está com o Hermeto há quantos anos mesmo? 8 anos. 8 anos. Certamente você também é fã da obra do Hermeto como um todo, né? Certo. Tem algum trabalho seu que você, Aline, prefere, gosta mais de toda essa discografia do Hermeto? Não. O trabalho que você não esteja presente. Não tenho preferência, porque em cada disco tem músicas que são incríveis, que me tocam, como por exemplo, as Marianas, naquele disco do Hermeto com os integrantes da Sinfônica de Nova York, como um disco que vai ter que sair, que eu acho incrível, que não tem ainda, que é um registro do Hermeto com o trabalho dele com o Big Band, que é fantástico. A gente já esteve vários anos em Londres fazendo isso com os melhores músicos de Londres, e talvez o disco vai ser gravado lá porque os músicos tocam pra caramba e já convidam sempre a gente para fazer esse trabalho lá, então eles têm muitas condições de fazer. Então esse disco eu acho que tem que existir. Esse é o trabalho do Hermeto com o Big Band. Ele tem mais de 20 arranjos para Big Band, composições e arranjos incríveis. Então todos os trabalhos dele em qualquer formação, com a Sinfônica eu já tive oportunidade, a gente toca menos com a Sinfônica, porque ainda existe muito preconceito com relação ao Hermeto e as sinfônicas, são muito caretas, os músicos clássicos, a música clássica ainda está muito careta para o Hermeto.
Hermeto, o que a sua fase atual, o seu grupo que você vem montando há décadas, vem desenvolvendo o seu trabalho, tem a ver com os primeiros trabalhos que você iniciou lá nos anos 70, como, por exemplo, aqui o Slaves Mass. Tem alguma coisa a ver que você faz hoje que você estava fazendo lá naquela época já? É justamente, isso aí eu falo sempre, né? Eu vou subindo a escada que não termina. Cada coisa, os degraus, vou subindo esses degraus, né? E o que vem antes, né? Vai empurrando por depois. Quer dizer, que eu estou fazendo tudo isso é uma continuação de todas as coisas que eu fiz. Eu venho embora fazendo. Então, quando esse disco aí foi justamente na época que eu estava lá fazendo esse trabalho com a Flora, que eu justamente fui convidado para fazer fiz esse trabalho aí, e foi gravado, eu me lembro como se fosse hoje em Los Angeles, né? Até tinha aquela história do porco, que eles não queriam que eu lançasse o porco, eu consegui lançar o porco nos Estados Unidos. E na Missa dos Escravos, na concepção dele, tinha animais, tinha galinha, era tudo no interior, lá de onde ele vem, Lagoa da Canoa, etc. E ele disse que precisava de uns porquinhos. Como é que foi essa história? Essa história foi essa, porque lá tinha um casal, tinha dois filhos, um rapaz e uma moça, e que tinham cada um porquinho de estimação. Só que eles levaram um só para o estúdio, né? E pra gente fazer o som com porco. Eu fiquei maluco, porque eu nunca tinha pego um porco assim, limpinho, bonitinho, assim, de estimação, cheirosinho e tudo. Bonitinho tá na capa do disco, né? Aí foi incrível, na hora que entrou no estúdio, a maneira de gravar, como foi os dois porquinhos foram, agora eu me lembro, os dois. Então um menor e outro maior. Então o Ayrton perguntou, Hermeto, como é que a gente toca porco? Disse, Hermeto, não, peraí, tem um jeitinho, mas o engenheiro está perguntando onde é que ele põe o microfone. Em que lugar, né? Em que lugar? Não, deixa eu botar o microfone em cima, o mais próximo possível. Aí a gente pega os porquinhos, põe de cabeça para baixo, segurando as duas patinhas, a gente com bastante carícia, bem suavemente, a gente mexe. E o Ayrton pegava, tinha os dois, estava do lado, um aqui e outro aqui, e eu só dizia para ele o mais agudo, o mais grave. O mais agudo era o menorzinho, para ter o som, né? Ele aí mexia assim nele, só fazia assim nele, tocava nele, fazia um som dele, e eu tocando violão justamente com o Dave Amaro. Agora, de onde apareceu a ideia desse título, Slaves Mass, Missa dos Escravos? A ideia era justamente porque naquela época tinha a ditadura muito forte aqui no Brasil, né? E eu sempre me considero um poeta na música também, sem palavras, um poeta com as palavras da imaginação. E eu imaginei um padre dizendo missa nas matas, dizendo missa nas matas, porque os escravos apanhavam nas árvores, amarravam eles, e eu não, graças a Deus não alcancei, mas ouvia falar. Uma música que é muito especial também, sem dúvida, é a música que dá título ao disco, né, o Missa dos Escravos, né, o Slaves Mass, que, sei lá, poderíamos talvez, de certo modo, chamar de uma toada, né, mas uma toada, assim, muito especial, quer dizer, para começar pelos sons de alguns porcos, né, que é vamos dizer assim, um instrumento muito inusitado. Quando eu falo no meu trabalho, desde que eu comecei até agora, eu estou vivendo como se agora e antes fosse hoje. Para mim
Não acho o antes como se fosse uma coisa do passado, não. Está tudo aqui, está tudo presente. Eu estou aqui. Eu estou aqui e está tudo... Você é tudo isso. Né? E nós somos tudo isso. Só que eu tenho o maior cuidado, a coisa que eu tenho o maior cuidado é de não ser um cara repetitivo, sabe? Então o que acontece? Sem perder a minha essência. Então a essência tem em tudo, em toda a minha vida, em tudo que eu fizer, em toda a música que eu fizer. A essência que é a influência da minha vida, daquilo que eu te falei no começo, agora tudo atualizado, tudo já com a concepção harmônica, muito maior, rítmica, muito mais rica e nas melodias também com muito mais experiência até. Não é nem pela riqueza só, pela experiência que você vai adquirindo, a maturidade. E muita gente confunde maturidade com velhice. Não, a maturidade é uma coisa, uma segurança cada vez maior sobre aquilo que você faz. Chorinho para ele, eu diria assim que é quase um hino, assim, é quase um hino para quem estava envolvido com música, fosse estudante ou fosse até músico profissional naquele momento, nesse momento meados dos anos 70, quer dizer, foi uma música que assim, você via no repertório de muita gente e tal, e acho que de certo modo contribuiu, assim, o Hermeto por um lado, também não podemos esquecer de certa maneira o Paulo Moura por outro, para de certo modo assim uma revalorização do choro. Esse disco Slave Mass te projetou no cenário internacional, não te projetou? Não é qualquer um também que faz um trabalho nos Estados Unidos, modesta parte como eu fiz os 2 trabalhos, e como eu quis, sem nada de concessão, eu fiz tudo como eu quis, não paguei nada para ninguém, me pagaram para mim fazer, e dizer para você que eu fiz esse trabalho nos Estados Unidos, é uma coisa que foi uma coisa que fez a explosão, a explosão da minha carreira como músico. O som desse disco é maravilhoso, muito bonito. É um disco que já é o Hermeto ali tocando e fazendo exatamente o que ele fez nos anos posteriores. Então, quer dizer, isso para mim já é assim uma grande prova de personalidade mesmo. Quer dizer, o Hermeto não fez um disco para agradar ninguém ou dizer assim, não, vou numa onda, o que é que está fazendo sucesso agora no jazz, quem é que está tocando. Não, ele foi lá e mostrou o som dele. É como se fosse um terreno que você está passeando nele. O Hermeto fala muito isso, né? Aquela harmonia é um terreno, então você tem que saber onde você está pisando. No caco de vidro, você vai pular o caco de vidro, então é mais a questão de se acostumar. E você sabe quando uma coisa é melhor do que a outra, você só sabe se faltar alguma coisa em uma delas. É por isso que eu digo, em tudo que eu fiz até agora, eu vou te contar, valeu-me Nossa Senhora, eu nunca deixei de criar. A criação conforme a nova época e conforme a época antiga, porque depende uma da outra. Eu digo, a coisa quando é boa é igual a alma, não tem idade. Eu vou dizer, vou-me embora e vou ficar com esse programa na cabeça e vou, em meu nome, em nome da Aline, morrer de saudade. Amém. Viu? Obrigado pela entrevista. Tu viu? Eu encerrei sem querer, né? E querendo. Dois anos mais tarde, em 1979, Hermeto Pascoal gravaria 2 discos, Zabumbe Bumbá e ao vivo no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Mas aí já é uma outra história. E cantar com vocês, eu sou muito feliz. E cantar com vocês.